Mas a questão aí é o desafio de manter isso pelo terceiro, pelo quarto, pelo quinto, e aproximar de 1,5 bilhão e aproximar de 2 bilhões. Ah, e o terceiro desafio é tentar fazer isso sem venda de jogador, ou melhor, não é sem venda de jogador, é vendendo quem você quer. E isso o futebol brasileiro ainda está um pouco distante, né? A gente passou de. Ainda tem uma coisa que me incomoda, mas não é do dinheiro, é do ponto de vista esportivo. É por que o Brasil contrata o Memphis Depay, que quer vir jogar aqui, e vende o Estevão, que quer jogar lá. Claro, porque não tem uma liga aqui, porque não tem um campeonato que o cara queira jogar aqui. A gente já falou disso algumas vezes, mas é como tentar resolver isso. E como é que você resolve isso? Gerando outras receitas. Onde é que estão outras receitas? A possibilidade de vender direitos internacionais num nível que o campeonato possa valer mais do que vale hoje, só vai valer se ele for melhor, se ele for mais bem vendido, ou seja, tentar substituir uma parte. Ninguém vai parar de vender jogador porque o futebol é globalizado. O Real Madrid vende jogador, o Barcelona vende jogador, mas é você conseguir não depender tanto da venda para você ter 40% do dinheiro em outubro que seja pelas vendas. Mas o Palmeiras está numa trajetória muito forte, né? A transformação gigantesca, como o Flamengo também. O Flamengo, como o Rodrigo chamou a atenção, são 4 anos ali que tem venda. 2019 já tem um pedaço da venda do Vinícius Júnior, depois de 2020 tem Renier, tem jogadores que foram. Tem Léo Duarte, que foi para o Milan em 2019 2019. pega o Paquetá, salvo engano, o Paquetá PVC eu não também, cheguei a conferir, mas é o que deixa para a gestão seguinte, que é a gestão do Bandeira deixa, é a receita do Paquetá, que foi a operação, acho que foi registrada no ano seguinte. Então aí você vai fazendo a sequência de boas vendas e de resultados esportivos. Aí que está o X da questão. O Palmeiras tem mais receita da W Torre para entrar também. E a receita da W Torre também vai crescer nos próximos anos, porque aumentou a porcentagem que o Palmeiras tem a partir do dia 19 de novembro, quando completaram-se 10 anos da inauguração do estádio. E A o cada PVC 5 anos, a porcentagem vai aumentando um pouquinho. Rodrigo, segura aí, porque olha só, eu preciso soltar um rojão aqui. Meus amigos, chegou US$ 5. Esse dinheiro é todo para o PVC. O Souza, adepto do Benfica, fala o seguinte: Paulo Vinícius Coelho, sou português e adoro você. Suas análises são de outro planeta. Obrigado por existir. Forte abraço. Eu também agradeço, PVC. Obrigado por existir. Quem trouxe 5 Obrigado. doletas aí, V6 da Trintinha. Dá para ir lá no. Dá para comprar É, pastel para todo mundo na feira. Fala aí. não, pastel de Belém. Lá no bairro Esse Belém, garoto. perto do Restelo, onde ia meu avô, que é torcedor do Belenense. É, muito bem. Lá em Belém. está acompanhando o Fala, Mundial de Rodrigo. Clubes, né? Por isso que tá a contribuição em dólar, Benfica é um dos times que está jogando, né? Então o nosso amigo aí está Perfeito. empolgado. Benfica está no grupo C. Tem três: o Bayern, Benfica, Boca e mais um que eu esqueci agora. Mas fala, Rodrigo. Vamos lá. Não, o que eu ia, concordando com o que o PVC falou, eu acho que também vou fazer um adendo de que é normal operação de venda de jogador fazer parte da receita. E um fator positivo é que nesses últimos 5 anos aumentou muito o valor pelo qual os clubes brasileiros vendem para a Europa. Então você olhava antes, saía um garoto aqui, e aí eu acho que a primeira grande venda, se a gente olhar para trás, duas juntas, né, foi o Vinícius Júnior e o Rodrigo, saindo para o Real Madrid, do Santos e Flamengo, né? Porque mesmo o Neymar acabou saindo por um preço muito mais baixo do que, pelo menos para o Santos, né? Para o dinheiro que entrou para o Santos, do que deveria. Então, eu acho que é um ponto positivo que o Brasil tem entrado no mercado, compra com valores altos. Às vezes a gente pode discutir aqui se o time tinha dinheiro para pagar, enfim, mas tem comprado com valores altos e vende hoje muito mais alto. Você pega um garoto que, se você fosse olhar 10 anos atrás, saía do Brasil por recebia uma proposta de 15 milhões de euros, o clube já estava vendendo. Hoje em dia, chega aqui no Brasil com 15 milhões de euros, se for o grande jogador da base ali, o time não vende. Clubes como Palmeiras, Flamengo, que tem mais segurança financeira, né? Conseguem dizer não na primeira proposta. Então, isso é muito positivo. Eu acho que mostra esse quadro aí, tem mais o Flamengo, mas se a gente fosse alongar mais um pouco o quadro, tinha São Paulo ali na 9ª posição em determinado ano, tinha o Atlético Paranaense em 2 anos, o Atlético fez boas vendas, o Vitor Roque, mais atrás
o Bruno Guimarães. Então o Brasil entrou no mercado de um jeito que ele vende hoje por valores muito mais altos. Chega aqui um bom jogador que tem potencial de seleção, não sai mais por menos de 20 milhões de euros. Então, por isso que tem esse aumento de receita. Eu acho que, lamentando que os nossos principais valores ainda não joguem a nossa liga durante mais tempo, acho que já é um primeiro ponto que eles já não saem a preço de banana como saíam antes. E olha que curioso, né? O Santos, valores corrigidos, é sempre bom lembrar. O Santos, hoje, o Santos em 2019 teve 288 milhões em venda de jogador, que se a gente calcular aí, é a quarta maior. Nós estamos vendo aí, a quarta maior. E foi parar na Série B. Então, em 5 anos, o clube conseguiu torrar 288 milhões e foi parar na Série B. O PVC, você lembra da novela Tieta do Agreste? Você lembra, né? Você lembra que tinha o professor Astromar, que ele entrava, Mistérios da Meia-Noite, né? Lembra dessa música? A Entendeu? música Isso é eu um conheço que não, velho. Pois é, a música do Zé Ramalho, ele cantava maravilhosamente bem, o grande Zé Ramalho. Isso para mim é um mistério, né? Como os caras conseguem torrar tanto dinheiro. E o Palmeiras, cara, ele faz uma coisa muito boa. O Inter recebeu hoje uma proposta de 8 milhões de euros para vender o Wesley. E o Palmeiras tem 50% do Wesley. E é assim, para vender, mas olha, vende o Anderson Barros. Para vender jogador é uma beleza. Ele amarra bem as vendas, né? É meta não sei do que. Se o cara tiver caspa, o Palmeiras ganha. Se o cara tiver unha encravada, o Palmeiras ganha. Ele faz isso, ele faz muito bem. Agora, para comprar, vou contar para vocês, hein? Fala aí, PVC. Eu discordo um pouco dessa visão do Anderson de não comprar, porque eu acho que tem um cenário de que o Anderson comprou 24 jogadores em 5 anos e ganhou 11 títulos. O Alexandre tinha que asfaltar a estrada primeiro, mas ele comprou 79 jogadores em 5 anos e ganhou 3 títulos. Então, se você for fazer essa conta, eu sei que a terreno estava mais asfaltado. Eu acho que tem um olhar isso foi muito, muito importante para a gente olhar o Botafogo esse ano, porque a gente virou o cenário de que o Botafogo tem o melhor scout, que o Botafogo tem a melhor política para contratações, e o Botafogo gastou muito dinheiro para contratar bem. Mas o Botafogo gastou 380, 390 milhões de reais para comprar, e no meio do ano mudou o time, teve 4 jogadores que chegaram da fase de grupos para as oitavas de final e que mudaram a cara do Botafogo, e o Botafogo foi campeão da Libertadores. Então ele conseguiu fazer receita. O Palmeiras fez algumas contratações que não funcionaram até este momento. Algumas do Alexandre Matos lá atrás também não funcionaram. O Rafael Veiga na primeira passagem. Depois, na volta, ele virou o artilheiro do Palmeiras no século XXI. E gastou menos do que o Maurício. Mas pode dizer que o Maurício é a maior contratação da história do Palmeiras. 62 milhões de reais. O Palmeiras contratou, para essa temporada, o Palmeiras contratou os 3 jogadores mais caros da sua história. Maurício, o Flaco Lopes, que já estava, e o Aníbal Moreno. E o Botafogo contratou 2 dos 3 jogadores mais caros da história do Brasil. Almada, o primeiro, e Luiz Henrique, o terceiro. Então tem essa diferença, sim. Tem uma diferença, mas eu acho que a diferença é você conseguir trazer um jogador que, ao chegar, já transforma, já revoluciona a qualidade. Isso o Palmeiras não fez. Isso é verdade. Não fez. Mas são 24 contratações para 11 títulos. Perfeito. Esse é um papo. Fala, Rodrigo, por favor. Não, assim, sobre as vendas, e esse é um desafio do mercado brasileiro, é que se você olhar, eu estou olhando a lista aqui dos 5 que mais venderam, e aí tem, nos últimos 5 anos, tem São Paulo, Atlético Paranaense, Corinthians, além dos que a gente já está botando aqui, Flamengo, Santos. Mas em geral, e o Brasil está vendendo melhor, mas em geral ele só tira dinheiro de jogador que veio da divisão de base e é muito novo. O Brasil ainda não é um país, ou pelo menos são exceções, raros casos, que você traz um jogador caro, como, por exemplo, sei lá, estou citando aqui, pode ser o Luiz Henrique, ou o Atlético Mineiro contratando o Paulinho, que contratou de graça, mas, quer dizer, sem pagar direitos, e depois você revende para o mercado europeu ele com 23, 24 anos, porque ele se destacou no brasileiro. Isso ainda não acontece.
Quem ganha um valor muito alto é pelo potencial do jogador muito novo. O mercado brasileiro ainda não está inserido numa coisa, ó, vamos contratar um jogador maduro do Campeonato Brasileiro. Isso eu acho que é uma coisa que ainda falta. O Brasil está nesse mercado, né? Porque lá fora você vê normal um clube da Premier League, de repente, contratar um jogador da França que tem 24, 25 anos, porque ele vai entregar muito durante 5 anos. Né? Isso aí tem tudo a ver com a liga, né, PVC? Aí é diretamente ligado à liga. Porque o europeu olha para o Brasil e acha que aqui você trabalha com menos profissionalismo e com menos ímpeto de virar um fora de série. Você não tem o mesmo nível de cobrança. O que também tem muito a ver com o veterano que volta para cá. Uma coisa que eu costumava brincar que é todo jogador brasileiro aprende sobre o jogo e sobre tática na Europa, menos o Pato e o Ganso. Mas não é bem assim. Muitos voltam para cá e não têm o nível de disciplina que tinham lá. Ou porque voltaram numa idade mais avançada, mais perto de parar, ou porque simplesmente acham que aqui não vai ter o mesmo nível de disciplina. E é o que o Lucas falou essa semana em algum podcast, que o jogador brasileiro acha que a qualidade dele vai resolver o problema. E o jogador europeu sabe que só a qualidade técnica não vai resolver. Precisa conhecer o jogo, ter parte física, ter parte mental. Então, por que os europeus começaram a contratar jogadores no Brasil para criarem, para formarem o jogador, para formarem a mentalidade de profissionalismo lá, porque eles acreditam que aqui não se forma isso. E isso é muito grave. Isso faz toda a diferença. Aí é claro que você vai contratar, por exemplo, o Cristiano Ronaldo. Foi um jogador que o Manchester United fez lucro com ele, porque o Cristiano quis jogar no Real Madrid e o Real Madrid pagou o maior dinheiro que já se tinha pago por um jogador. E ele tinha em 2009, ele tinha 24 anos. E ele jogou dos 18, 19 até os 24. E depois o Real Madrid não fez lucro com o Cristiano Ronaldo, não na venda. Fez lucro em todo o ganho dele, né? Porque o que o Real Madrid fez com a imagem do Real Madrid ao conquistar a Champions League de 14, 16, 17, 18, 4 Champions League com o Cristiano Ronaldo. O que isso representa em termos de dinheiro? Muita coisa. Talvez imensurável. É outro tipo de lucro.